O convidado residente da revista Zimbo, David Mendes, fez chegar esta semana uma carta junto à direção da TV Zimbo a anunciar a sua ausência temporária neste espaço de análise, justificando a sua decisão por abraçar, nos próximos tempos, um novo projeto. No documento, David Mendes agradece à TV Zimbo e ao pessoal da revista Zimbo pela oportunidade que lhe foi dada para partilhar com os telespectadores os seus pontos de vista sobre os mais variados assuntos de interesse nacional e internacional. A TV Zimbo também agradece a prestimosa colaboração do Dr. David Mendes e almeja que a sua ausência neste espaço não seja por muito tempo. Dito isso, vamos então esta noite, tal como já havia anunciado antes do intervalo, olhar para os temas propostos para a revista Zimbo com o Dr. Albino Paquice, que está aqui em substituição do Dr. David Mendes, e o Dr. Tito Cambaes. São os senhores que vão analisar os temas propostos por nós. Sendo assim, o governo angolano vai proibir a produção e comercialização de bebidas espirituosas em pacotinhos, passando a ser obrigatório que elas sejam vendidas em embalagens de vidro a partir do mês de março. O diploma do Ministério da Indústria e Comércio, que dá cumprimento a uma medida anunciada em junho do ano passado, justifica a eliminação dos famosos pacotinhos com questões de saúde pública, ambiente e ordenamento do comércio. Dr. Albino Paquice, boa noite. Boa noite. Vamos começar por esta matéria. Durante os últimos tempos vimos circular muitos vídeos em que também apareciam crianças a consumirem esses famosos pacotinhos, essas bebidas que vêm nos pacotinhos. É uma medida necessária para o momento, a suspensão da venda destas bebidas em pacotes plásticos? Boa noite, Leda. Boa noite, Tito Cambaes. Boa noite, telespectadores da TV Zimbo. Sim, eu estou de acordo que é uma medida bem tomada por uma razão simples, porque, primeiro, os pacotinhos eram fáceis de consumir e eram bastante baratos. E nos últimos tempos estavam a aparecer pacotinhos que não estavam sequer certificados e que, para todos os efeitos, se configuravam como um problema de saúde pública. E depois, também, por outro lado, do ponto de vista ambiental, os pacotinhos eram deitados, portanto, muitas vezes, a maior parte das vezes são deitados na rua e provocam um problema ambiental, provocava muito lixo. Mas, Leda, me parece que um dos maiores problemas, e aqui me parece que o governo terá acertado nisto, é que uma parte das pessoas que consomem os pacotinhos são aqueles que não têm, de facto, tanto condições financeiras para poderem comprar uma bebida, portanto, mais indicada, como, por exemplo, uma cerveja ou uma bebida mesmo da própria garrafa, vendida a um preço ligeiramente mais caro. E isto também leva a outro problema, que é uma parte considerável dos jovens e dos adultos que consomem estas bebidas dos pacotinhos o fazem em jejum, muitos deles não comem e muitos deles consomem-no de manhã, o que, para todos os efeitos, o estudo que foi feito e realizado chegou à conclusão de que muitos tornavam alcoólatras sem decidir. Muitas das pessoas que consumiam estes pacotinhos consumiam de manhã, ao meio-dia e à noite. E mas muitos há pessoas deles que se tornam alcoólatras por decisão, doutor? Existem pessoas que sejam alcoólatras por decisão? Pois, há quem se torna alcoólatra por decisão. O problema está que, tanto, a gente cede aquilo que é uma vontade perversa, não é? E depois, por conta disso, cria-se um hábito. O hábito de beber aquela bebida. E o hábito de beber aquela bebida causa uma necessidade. Quando causa uma necessidade, quando já é necessário que a pessoa não passa sem aquele tipo de bebida, aqui já está alcoólatra, não é? É o caso. E muitos deles consumiam aquilo de manhã porque, para todos os efeitos, a própria bebida do pacotinho, e muitos pacotinhos fortes, cujos nomes não me lembro, mas são muito fortes, cortavam a fome. E, portanto, muitos deles se tornam alcoólatras sem perceberem que estão a se tornar alcoólatras. Daí que o governo terá tomado uma boa decisão nesse sentido. Por quê? Porque não passavam alguns sem isto. E depois não comem. E aqueles que efetivamente não comem e bebem estas bebidas espirituosas, que são muito fortes, depois provocam problemas de cirrose, provocam problemas hepáticos, provocam problemas dos pulmões. É uma série de problemas que se provocavam aqui. Portanto, eu achei que o governo tomou aqui uma boa medida e vamos esperar que se efetive. Dr. Tito Cambaes, boa noite. Como é que olha para esta decisão da suspensão da venda das bebidas espirituosas nos chamados pacotinhos plásticos? Eu vejo como uma boa medida também. Boa noite, Leda, e boa noite
Dr. Albino Paquici, boa noite aos nossos telespectadores. Eu vejo também como uma grande medida, porque normalmente quem consome essas bebidas são pessoas que têm um poder de compra muito baixo e causava 3 fatores fundamentais. Primeiro era muitos danos ao meio ambiente, em segundo lugar o ordenamento ao próprio comércio era manifestamente lesivo e em terceiro lugar trazia problemas de saúde pública. Esses problemas de saúde porque, repare, o Estado quando vai tomar uma decisão estratégica, uma decisão de medida de política pública, vai ter em conta o que é que vai ganhar no futuro. Se ele vai combater o consumo de bebidas alcoólicas atualmente, ele está a tentar assegurar que, passado um período de tempo, vai deixar de gastar mais dinheiro com medicamentos que curam a cirrose, que curam as doenças renais e assim sucessivamente. Agora, é preciso, e isto também é muito importante, que nós não venhamos a molestar a indústria das bebidas, porque, como sabe, se por um lado estamos a tentar assegurar que venhamos a diversificar a economia, de outro lado também não devemos combater os produtores desse setor, porque os produtores do setor da indústria de bebidas também devem ser acarinhados pelo próprio Estado, porque são parte importante na geração de emprego, na geração de riqueza e na geração de impostos. Então, essas pessoas devem ser abraçadas pelo próprio Estado. O Estado diz que vai-se trocar os pacotes pelo vidro, contudo, também não é tão fácil assim. Como deve calcular, é mais fácil ir pelos pacotes do que o vidro. Já vamos abordar este lado, Dr. Tito, e peço desculpas por interrompê-lo. É apenas para fazermos a ligação e dizer que a Associação das Indústrias de Bebidas de Angola considera que os 60 dias dados para se pôr fim à comercialização dos pacotinhos de bebidas alcoólicas é um tempo insuficiente para que sejam feitas as adaptações à linha de produção e pede por isso que se aumente o prazo. Num comunicado distribuído às redações, a Associação das Indústrias de Bebidas de Angola lamenta a inexistência de uma agenda e de um cronograma que permitisse ao parque empresarial não pôr em causa cerca de 4.200 postos de trabalho, impondo um período demasiado curto. A AIBA contesta este prazo, já que não permite a adaptação das linhas de produção e respectivos recursos humanos, destacando o objetivo de salvaguardar o emprego e a estabilidade social das comunidades envolvidas neste setor. Os industriais questionam também a capacidade instalada de produção de embalagens de vidro face a um objetivo temporal tão curto e sublinham que estão disponíveis para discutir temas que são fundamentais para o desenvolvimento, mas com tempo, argumentos, factos e uma janela temporal que permita a salvaguarda dos interesses do parque empresarial, um dos que mais contribui para a riqueza de Angola. Sim, vai recomeçar, doutora Tito. Justamente por isso que eu penso que aqui está, quando se governa, deve-se ter o cuidado de chamar as partes interessadas do setor. Então, se as partes interessadas do setor são os industriais das bebidas, essas pessoas deveriam ser chamadas à mesa das negociações para uma ideia de governação, de concertação, porque estas pessoas também são partes importantes no que diz respeito à geração de empregos. Mas acredita que não tenha havido este diálogo com estas pessoas que estão diretamente ligadas ao setor? Se há este comunicado, significa que não houve diálogo, o que é mau. São os 60 dias dados pelo Estado, mas as pessoas que trabalham no setor, a Associação das Indústrias de Bebidas já diz que não é tempo suficiente para se fazerem as mudanças que são solicitadas agora. O ideal é que o setor deve ser ouvido e deve ser encontrado aqui um tempo que dá o equilíbrio, porque eu penso sempre que é no equilíbrio que está a virtude. O capital, as empresas devem ser ouvidas, porque se nós queremos, ao mesmo tempo, sabendo das dificuldades que as pessoas vivem, hoje em dia as pessoas estão a ver muitas dificuldades do poder de compra, dificuldades para conseguir emprego, dificuldades para poder sustentar as suas famílias, dificuldades para ter emprego e emprego de qualidade.
quando se vai molestar um setor, e nós sabemos todas as dificuldades que o nosso país está a viver agora, neste momento, é preciso que se chame essas entidades para que se encontre um tempo que seja bom para todas as partes. Eu sei que não é fácil. Mas existem responsabilidades e responsabilidades do Estado, até para salvaguardar a saúde, porque os dados mostram que nós temos muita gente a consumir bebidas alcoólicas, a consumir até de forma descontrolada, o que gera aumento da violência, o que gera aumento dos acidentes a nível das estradas, o que gera também até aumento do número de suicídios. Sim, e muitas outras patologias no fórum psicológico, psicopsicológico. Eu vou já terminar, Leda. Sim. Quando se fazem políticas públicas, infelizmente eu lembro-me que no Reino Unido, quando o primeiro-ministro foi o Cameron tinha uma área que se preocupava com as políticas comportamentais. Aquela área verificava se determinada política pública, qual é o impacto que teria na vida das pessoas e na vida do Estado, para ver se o comportamento que se quer vai efetivamente efetivar-se, porque há medidas a curto, a médio e a longo prazo. Porque, repare, à medida que cortar os pacotes, ao mesmo tempo vai levar pessoas ao desemprego. Como é que eu vou conjugar? Quero salvaguardar o ambiente, quero salvaguardar a saúde pública, quero salvaguardar o reordenamento do comércio e, ao mesmo tempo, também quero gerar emprego, também quero diversificar a economia, também quero gerar impostos para a persecução do interesse público. Eu penso que nestas matérias encontremos aqui um equilíbrio para salvaguardar os interesses dessas partes. As empresas, e eu penso sempre que as empresas é que devem ser as principais entidades capazes de levar o crescimento e o desenvolvimento sustentável. São as empresas que geram emprego, são as empresas que geram riqueza. O Estado deve ser um mero regulador. Dr. Paquisto, o Dr. Tito fala em necessidade de se manter o equilíbrio. Podemos olhar para esta decisão e pensar também que existe produto em estoque, por exemplo. Pois, mas essa é a questão, que há muitas empresas que terão produzido para 6, 7 meses. Essa é a questão, e o Dr. Tito diz bem... Como é que se pode salvaguardar e dar-se a proteção necessária aos empresários que já têm em estoque? O governo pode recuar, né? O governo pode recuar, porque a lei e os regulamentos não têm um fim em si mesmo, né? São sempre para harmonizar a sociedade. E aqui estou de acordo com a abordagem que faz o Dr. Tito, que é necessário que o governo olhe para essas empresas. E nós temos tido um problema, muitas vezes, do nosso governo, que é o déficit de comunicação. É comunicar com os interessados, né? Nós falamos dessa questão das empresas de bebidas, mas depois temos tantas outras empresas que geralmente não são chamadas para fazerem um verdadeiro debate sobre aquilo que deve ser feito. Agora, Leda, de facto, nós podíamos, de maneira mais alargada, falar um bocadinho daquilo que tem sido o consumo de álcool na nossa realidade, essencialmente na juventude, que muitos dos jovens deixam de facto de estudar ou então de trabalhar, mesmo por conta da bebida, que nós podíamos fazer algo que é, a nossa sociedade está de facto com problemas graves naquilo que diz respeito aos valores morais, mas também por outro lado, penso que há investimentos que não têm sido feitos. Eu tenho entendido que nós devíamos fazer algo que fez o Brasil. O Brasil teve problemas sociais durante muito tempo e vários problemas, mas o Brasil conseguiu fazer uma coisa que é, eu visitei algumas favelas, por exemplo, em São Paulo, ou em São Paulo e no Rio de Janeiro, que é, todas as favelas, todas elas, têm quadras desportivas, todas as favelas têm quadras desportivas. Nós em Angola temos um problema que é, nós temos jovens que bebem de segunda a sexta, de segunda a domingo, de segunda a segunda. Faltam-nos quadras desportivas, campos de basquete, de futebol, zonas recreativas onde a juventude possa efetivamente emprestar o seu esforço e a sua força para se redescobrirem. E nós temos cometido erros nesta matéria, e aqui nós podemos também deixar um apelo ao Ministério dos Desportos, que é, a juventude tem que fazer alguma coisa, porque se uma parte dela está no desemprego, então não tem outra coisa, muitos deles não têm outra coisa senão beber. E esse é um problema. Os jovens ao consumo excessivo, é muito nós temos dito várias vezes, a mente desocupada é a oficina do diabo, diz o ditado popular. É muito claro. Quando um jovem não tem nada, o jovem tem muita força. E se não tem nada para fazer, nem sequer o desporto consegue fazer porque não tem quadras. E alguns campos que nós construímos, de facto, tenho dado o exemplo do Quilamba, que é o multiuso, que podia ser utilizado pela juventude para fazer várias coisas, só se abrem em épocas especiais. Nós então deixamos os jovens
alguns no desemprego e outros nos vícios. E então, para acabarmos com os vícios, nós conseguiríamos, se tivéssemos quadras desportivas para atender a juventude naquilo que são as suas necessidades. Só para finalizar, sim, concordo plenamente com o doutor Paquis, que é, nós devíamos ter mais quadras desportivas, mais livrarias, mais bibliotecas. Agora, é preciso ter assento o seguinte, ok que nós queremos regulamentar esta matéria. Agora, um aspecto essencial, também é possível que o Estado crie medidas acutelantes para depois não dar lugar ao contrabando. Porque eu conheço províncias, nomeadamente na Lunda Sul, na Lunda Norte, em que quem está no setor diamantífero, aqueles jovens não conseguem entrar para o processo de exploração sem esses pacotes. Então, o que é que vai dar lugar? Vai dar lugar ao contrabando. O que é que vai? Então, o Estado vai ter que criar mecanismos. Ou o contrabando ou a reeducação, dos jovens, para que deixem de... E é preciso também, ainda assim, não molestarmos o setor da indústria de bebidas, porque o problema não está no álcool, o problema está no caráter das pessoas. Se a pessoa já é má por natureza, nós devemos criar mecanismos para torná-los bons, através de boas ideias, através de conselhos, através de ler bons livros, através de sentar a pessoa, aquela criança, como se diz, que não foi amada durante a criança, quando for adulto vai voltar para queimar a aldeia. Então, o problema está no caráter. Se nós amarmos, nós abraçamos as pessoas podem, eu acredito que as pessoas podem efetivamente mudar. Então vamos nos amar e se calhar esta experiência, Tito, que as pessoas podem mudar de caráter. Das zonas diamantíferas que eu estive na Lunda, eu fiz essa experiência, eu por acaso na Lunda vendi o whisky, passa a publicidade aqui, passa a publicidade, que é o The Best, que é de facto muito bom, no sentido de que quando os jovens estão naquele trabalho, que é um trabalho muito duro, que muitas vezes se faz até a madrugada, 3, 4, 5 da manhã, os jovens consumiam aquilo para de facto terem força de trabalho, né? Agora, eu estou de acordo consigo, ou seja, é preciso de facto regular e esse debate tem que acontecer. E essa não conheço, mas sei que só com este tipo de bebida é que os jovens efetivamente conseguiam realizar a sua atividade para no final do mês receber o seu salário e pagar as suas contas, porque nós devemos ao mesmo tempo porque nós, Leda, devemos encarar o emprego como uma das melhores formas de redistribuição da riqueza. O trabalho é que dá a dignidade das pessoas. As pessoas querem um emprego e é isso que nós devemos salvaguardar.